Alô, moçada rubro-negra. Moçada, você se lembra do Souza, aquele que era um jogador do Vasco, foi um jogador do Vasco durante algum tempo? Ele agora tá lá pelos lados da Turquia. Ele deu uma entrevista a um podcast falando sobre o trabalho do Renato Gaúcho. E isso foi bater na Jovem Pan. E o comentarista, o pilhado da Jovem Pan, juntamente com o Mauro César, principalmente o Mauro César, deu uma resposta muito interessante. Eu fiz esse corte e preparei para vocês. Dá uma olhada só. Gente, eu gostei muito do que o Mauro César falou, que quando você tem alguma coisa para dizer, você diz na cara, você não diz para a pessoa, você não manda uma palavra enviesada, um papo torto, cheio de curvas. Foi basicamente isso que o Mauro César falou. Veja só, moçada, vou deixar para vocês. Moçada, tô voltando. Me segue aí. Eu também tô em redes vizinhas. Vamos lá, moçada, vem comigo. Ouçam só. Mauro César Pereira. O Souza, ex-volante do Vasco, tá agora lá no futebol turco. Ele deu uma entrevista ao Charla Podcast e ele falou sobre o Renato Gaúcho. A sonora é a seguinte: zero trabalho, é resenha. A gente até vai colocar aqui um trecho. Pode colocar aí, Boni. Mauro César até botou óculos para enxergar melhor. Sim. Pode colocar, por favor, aí, Boni. De vestiário e treino, eu gostei muito do trabalho do Luxemburgo. Mas tinha umas paradas no... Ele trabalha. Jogador é um treinador que trabalha e você vê... Eu trabalhei muito com o Renato também, 1 ano, mas zero trabalho. Zero. Resenha. Resenha. E assim... E aí, ó. Zero trabalho, resenha. Num outro ponto, o Christian, que jogou no Flamengo, no Grêmio, no Corinthians, ele deu uma declaração pra gente no Reis da Resenha, que ele fala que ele acha que tem muito preconceito contra o Renato e contra o Joel Santana. E que ele acha, sim, que eles são bons treinadores taticamente. Eu até reforço isso. Eu falo, tá, mas taticamente, você percebia? Thiago, raramente eu vi treinadores que mudassem tão bem no time quanto o Joel e o Renato. Eu acho que eles taticamente também são competentes. Então, usando essas duas sonoras, eu sei que você concorda com o Souza, e para falar sobre isso está de volta à Rádio Jovem Pan, Mauro César falando sobre essa declaração do Souza ao Charla Podcast, de que Renato Gaúcho é zero trabalho, é pura resenha. Eu não sei se essa declaração dele ela se baseia pura e simplesmente no trabalho ou em alguma outra situação alguma atitude do Renato que o tenha desagradado, talvez como técnico, né? Enfim, não sei. Não sei, sinceramente, se é uma análise só técnica, né? Ou se tem algo mais aí. Às vezes o jogador não gosta do técnico por alguma outra razão, aí aproveita uma chance dessa e dá um catiripapo. Então, realmente, não tem muito o que falar sobre isso, não. Olha aí, ó. Aplausos pra ética de Mauro César. Eu sempre sou ético. Tá bom, mas porra, eu tô valorizando a tua ética. Não vou aproveitar uma pancada que o cara deu pra criticar o Renato, porque quando eu quero criticar o Renato, não preciso do Souza. Eu critico o Renato com as minhas opiniões. Verdade. Eu acho que ele é um técnico fraco. Mas essa é a minha opinião. A do Souza é do Souza, pouco me importa. Eu tenho a minha opinião e ela não muda. Mas eu acho estranho que o cara do nada assim dá uma pancada nessa. Nem tava falando dele, né? Tá falando do outro, de repente ele vai e manda essa do Renato. De repente o Renato fez alguma coisa que ele não gostou, que isso também acontece, né? É mais ou menos que nem o outro lá, foi o Thiago Neves que reclamou a beça depois lá do Rogério Ceni, né? Foi, pois é, reclamaram, foi o Rogério Ceni que rebaixou, né, o Cruzeiro. Não foram eles que rebaixaram. O time já estava enterrado lá embaixo, aí ele saiu, chegou o Abel Braga, que tem um outro estilo, mais conciliador e tal, não adiantou nada, o Cruzeiro despencou para a segunda divisão. E aquela turma toda foi embora. O Fábio ainda ficou. Né? Depois saiu também em outra situação. Mas a maioria foi embora do Cruzeiro. O Léo ficou. Um ou outro fica ali e tal, ainda sustenta. Isso aconteceu. Como foi na Juventus, quando caiu a Juventus, né? Quem ficou? Buffon. Um ou outro ficou. Acho que o Del Piero ficou. Acho que o Del Piero. Ficou. Mas vários saíram. Um ou outro fica. A maioria mete o pé e vai embora quando o time grande é rebaixado. Às vezes até pro rival. Tem isso, né, Piperno? O jogador às vezes guarda uma mágoa e aí fala desse treinador numa entrevista depois.
Isso é comum, né? A gente vê muitos depoimentos aí de jogador criticando o treinador com quem ele trabalhou. Aí o outro vai, elogia e tal. Eu, assim, sabe, tem coisa que eu também olho com um pouco de reserva, porque eu também quero, assim, avaliar quais foram os resultados do time naquele período em que o jogador estava lá, como é que o jogador foi utilizado, se ele estava prestigiado ou não pelo técnico. Essas coisas não são novidades aí no ambiente de futebol.